Oi, pessoal, sou a professora Juliana Figueiredo. Eu sou morena, tenho os cabelos escuros, curtos na altura das orelhas, tenho os olhos bem pretinhos, tenho um sorriso bem largo. Eu tô vestindo uma jaqueta jeans, uma blusa bege com algumas estampas pretas floridas, uma calça preta e eu tô aqui no estúdio da Multirio com algumas prateleiras cheias de objetos decorativos. Pessoal, na aula Diz a Lenda com a professora Aline Florido, vocês conheceram algumas lendas, algumas narrativas, focando nos elementos dessas narrativas, vocês lembram? Ela até ensinou 5 passos para a escrita de uma boa narrativa. Hoje, no nosso Agora é com Você, eu trago mais uma história para aumentar o seu repertório de narrativas e te dar mais ideias de personagens. E a gente vai trabalhar com uma história muito bacana do nosso folclore, trazida num livro chamado Contos Tradicionais do Brasil, do Câmara Cascudo, um grande folclorista, historiador e contador de histórias. É mais uma versão do bicho folharal. Eu vi uma onça gemer na mata do arvoredo. Eu vi uma onça gemer na mata do arvoredo. Olelê, São João, me valha, São Pedro, de onça eu tenho medo. Você tem medo de onça? Mas a raposa tinha. E também pudera, né? Porque a onça vivia perseguindo a raposa. Era onde a raposa ia, a onça ia atrás. Certa vez, a onça armou uma para a raposa. Fingiu que tinha morrido. Ficou deitada dentro da toca dela e deixou os animais espalharem a notícia. A notícia chegou no ouvido da raposa. E a raposa ficou pensando, a onça morreu? Morreu de quê? Vou ver isso. A onça estava lá dentro da sua toca, se fingindo de morta, e a raposa foi lá só dar uma olhada. Vendo que a onça não se mexia, mas muito desconfiada, a raposa só disse assim: minha avó, quando morreu, espirrou 3 vezes. Dizem que o espirro é o sinal verdadeiro da morte. A onça não espirrou 3 vezes, gente. E a raposa saiu de lá dando gargalhada. Ela sabia que a onça estava enganando ela, mas a onça nem teve tempo de correr atrás da raposa, que a raposa era ligeira. Outra vez, a onça armou outra para a raposa. Dessa vez, ela foi muito astuta. Tinha uma cacimba na floresta. Cacimba é um pocinho de água, mas não era assim um pocinho qualquer de água, não. Era o único pocinho de água que restava em toda a floresta. Todos os animais da floresta tinham que ir ali para beber aquela água. E aí a onça ficou acampada ali. Dali ela não saía, noite e dia, dia e noite. Ela só estava esperando a raposa, que em algum momento ia ter que aparecer para beber água. Era uma época de seca na floresta. Mesmo que a raposa rezasse para São Pedro para chover, não choveu. A raposa aguentou 3 dias e 3 noites sem beber água. Mas aí ela já estava quase morrendo de sede. Ela só pensava, ou eu morro de sede ou eu morro de onça. E aí ela teve uma ideia, uma grande ideia. Ela olhou um monte de folha que tinha no chão e pensou. Depois ela olhou um monte de mel que ela encontrou numa colmeia de abelha e se bisuntou toda com aquele mel. Pintou tudo de mel. As orelhas, o rabo, as patas. Da ponta da orelha até a ponta da pata, a raposa ficou toda bisuntada de mel. Depois ela olhou para aquelas folhas que estavam no chão, mergulhou naquelas folhas, rolou de um lado, rolou do outro, que nem assim um bife à milanesa. Só que ela ficou toda enfolharada. Só dava para ver o olho da raposa. A raposa, então, munida de muita coragem, toda disfarçada de folha, chegou bem pertinho da onça, lá na cacimba, e falou: com licença, eu sou o bicho folharal. A onça olhou e falou: quê? Quem és tu? Eu sou o bicho folharal. Bicho folharal? Nunca vi isso. Ah, é porque a minha espécie usa de camuflagem. A senhora nunca viu, mas aquela moitinha que fica ali perto daquele outro rio que secou, a senhora já viu? Já vi, sim. Pois é, aquela ali é minha tia. Minha tia mora ali. O meu pai mora do outro lado. E a minha mãe também fica logo pertinho. Ah, sei. Então pode beber. A raposa, muito esperta,
mergulhou na cacimba e começou a beber. Bebeu, porque há 3 dias que ela não bebia água. Mas a raposa não pensou que a onça podia desconfiar. E a onça começou a desconfiar. Eita, que isso tá parecendo aí, sede de 3 dias. E no que ela estava lá bebendo água, ela se empolgou e deu uma mergulhada. E aquela água foi amolecendo todo o mel das folhas que estavam grudadas no corpo dela. E foi caindo folha por folha, uma a uma. E de repente, quando a raposa olhou, a onça só estava assim... Raposa, é você! Volta aqui! Só que a raposa era muito ligeira, pulou para fora da cacimba e se pirulitou de lá. E, gente, ela nunca conseguiu pegar a raposa, porque a onça, ela corre por uma refeição, mas a raposa, ela corre pela vida dela. Por isso que dizem que a onça nunca pegou a raposa. Pessoal, tem até uma outra versão também norte-americana que ao invés de onça é um lobo e ao invés de raposa é um coelho. Agora, pensando nisso aqui, eu fiquei com uma ideia. Uma ideia para você, porque agora é com você. Você vai escolher 2 bichos que vão fazer esse desenrolar de acontecimentos, vão viver esta narrativa, com este início, com este problema, com essa situação inicial. E aí você vai cumprir aqueles 5 passos que a professora Aline também propôs. Primeiro você vai conversar com os seus colegas, você vai fazer aquela roda de conversa, vai contar a sua versão. Ah, imagina se um cachorro que está fugindo de um lobo, né? Ou então uma ovelha que está fugindo de um leão. Você vai criar a sua versão. Tá bom? Vai conversar bastante. Depois, você pode desenhar todas as suas ideias. E em seguida... E aí, olha, no seu desenho ainda vou te dar uma dica. Faça 3 desenhos. Um desenho do início, um desenho do meio e um desenho do fim. Qual é a situação inicial, o que acontece naquela história e depois como ela se fecha. Qual é o desfecho da sua história. Tá bom? Depois que você fez esse desenho, você vai escrever o seu texto, baseado em tudo isso, na sua conversa, nos seus desenhos. Depois você vai reler aquilo que você escreveu, o seu primeiro texto. Depois que você relê, você vai lá, faz um ajuste ou outro, tira uma vírgula, bota um negócio, tira um C cedilha, bota um outro. Se você achar que precisa, se você fizer muitos ajustes, você reescreve o seu texto e está pronta a sua narrativa, seguindo os 5 passos que a gente já conversou, tá bom? Então, é isso. Caprichem na produção da sua história, gente. Ai, e vocês têm que... não esquece que você tem que concluir a sua história com as folhas do bicho caindo, tá? Porque a narrativa, o desenho da narrativa é esse, tá bom? Mas é isso, gente. Capriche na sua história. Uma boa história pra você, porque agora é com você.